Fala Forjados, meu nome é Marcelo, sejam muito bem-vindos a esse canal, é sempre muito bom recebê-los por aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que acredito estar relacionado com aquilo que comemoramos ontem, celebramos ontem, que é o Dia dos Pais. Muitas vezes eu recebo alguns comentários de certos homens aqui no canal do YouTube ou até mesmo no perfil do Instagram, indagando, perguntando sobre o porquê que queremos ensinar homens a ser homens. Eu acho muito estranho esse tipo de questionamento ou de pergunta, porque esse é um movimento que sempre foi feito na história. Sempre ensinamos os nossos meninos a se tornarem homens. Homens emulam homens, homens imitam homens, homens têm como referência homens mais velhos. Então, na verdade, eu fico um pouco receoso com relação a esse tipo de questionamento, e isso me deixa preocupado, porque o estranho não é ensinar homens a serem homens. O estranho é você achar estranho que homens estão ensinando homens. E justamente pela falta de homens mais velhos que ensinam homens mais jovens a serem homens, a se tornarem homens, a terem postura de homens, que estamos testemunhando tantas calamidades, tantas tragédias, tantas imoralidades no mundo afora. Então eu quero bater um papo com vocês hoje justamente sobre isso. Como podemos tornar meninos em homens? Então, antes de mais nada, eu gostaria de lembrá-los que você pode fortalecer esse canal, deixando sua curtida e também se inscrevendo, porque dessa forma o YouTube entende que essa mensagem é relevante e ela deve chegar a mais pessoas, principalmente a mais homens. Então eu quero ver aqui com vocês algumas dicas, alguns passos de como podemos tornar meninos em homens. Eu não estou dizendo aqui apenas para os pais, não estou falando apenas para os pais, eu estou falando para você que é homem e você tem a oportunidade de influenciar meninos, garotos, jovens que estão à sua volta, que estão ao seu redor. O primeiro ponto aqui então é seja o exemplo. Embora isso seja algo óbvio e que a gente vê de forma bem regular nas redes sociais, como com frases clichês, o exemplo arrasta, muitas vezes nós não nos lembramos disso. Ontem eu recebi uma mensagem de um dos meus amigos, o Maurício, aquele que sempre está comigo na forjaria às sextas-feiras aqui no YouTube, enviando o seguinte print de um rapaz que o segue nas redes sociais. Maurício, eu o admiro muito, porque através dos seus stories, através da sua vida, através daquilo que você mostra nas redes sociais, você é um ótimo pai, um ótimo marido, um homem exemplar. Eu tenho aprendido muito com você. Então não adianta muita coisa nós queremos comunicar verbalmente ou através de palavras aquilo que nós queremos que nossos filhos se tornem, que são homens, se o nosso exemplo, se aquilo que nós mostramos através da nossa conduta, através dos nossos exemplos, através de como nos portamos, seja algo totalmente diferente. No meu caso, por exemplo, não foi até meus 15, 16, 17 anos por aí que eu tive a oportunidade de conhecer homens como professores, mestres, pastores, que me ajudaram a entender realmente o que é ser homem e como me portar como homem. Não tive essa referência paterna. Meu pai, ele era esse cara assim que ele entendia que o homem deveria apenas trazer o sustento para sua casa, mas em outras áreas, como por exemplo, mostrar para mim como um homem deveria agir com a sua esposa, ou com o seu trabalho, ou com as atitudes do dia a dia, ele não foi essa referência. Exemplo, seja o exemplo de marido que você quer que ele seja quando ele eventualmente encontrar uma mulher e se casar com ela. Seja o exemplo de pai que você quer que ele seja. Seja o exemplo de discípulo de Cristo que você quer que ele seja. Não apenas fale para ele sobre Deus, mas mostre para ele, através das suas atividades no dia a dia, através das decisões que você tem que tomar, através dos atritos e conflitos que você deve resolver, o quanto você crê em Deus e o quanto você depende de Deus. Seja aquilo que você quer que o seu filho se torne, seja o homem que você quer que o seu filho se torne. Uma ação, uma demonstração é muito mais relevante e significativo do que 1000 palavras. O segundo ponto aqui é seja presente. E quando eu coloco isso nas redes sociais, também eu recebo uma chuva de comentários como, não adianta nada, né, ser pai se você não está presente. Exatamente, mas nós estamos falando aqui de pais
que são fortes, pais que realmente entendem o seu papel na sociedade, entendem o seu papel na família. Não estou falando em nenhum momento de genitores, de homens que apenas engravidam as suas mulheres e dão no pé. Então é muito importante que nós estejamos presentes. É muito importante que você leve o seu filho para fazer as coisas com você. No dia a dia, tarefas simples que você pode levá-lo e ele pode enxergar como um homem deve agir, através das pequenas atitudes, através dos pequenos diálogos que você tiver e travar com outros homens. A gente volta para o primeiro ponto. Para você ser o exemplo, você precisa estar presente. Não caia nessa narrativa contemporânea de que o que realmente vale a pena é a qualidade e não a quantidade. Errado. Você não pode ser o exemplo, não tem como você ser o exemplo se você não estiver presente. E para você estar presente, você precisa priorizar isso. Isso também passa por muitas vezes você ter que ceder e estar presente em atividades que eles gostam, mas que você não gosta. A questão aqui não é que você gosta ou não, a questão é que você pode estar presente na vida deles e usar aquele momento para influenciá-los, para demonstrar como um homem realmente deve agir em determinadas situações. Se você não os inclui agora na sua vida, se você não os envolve nas atividades do dia a dia, naquilo que você acha realmente relevante, não espere que eles vão incluir você lá na frente naquilo que eles eventualmente farão. O terceiro ponto aqui é a comunicação. E a gente tem que entender que nós devemos, como pais, como homens, ter uma comunicação assertiva. O que nós estamos vendo hoje é que a comunicação, em sua grande maioria, está sendo feita por mulheres. Embora não tenha nenhum problema com a comunicação das mulheres, ela tem o seu lugar e ela tem a sua efetividade, é muito importante que os homens entendam como um homem deve se comunicar. E isso deve partir de uma figura masculina. A gente vê grande influência nas escolas, onde a grande maioria dos profissionais, dos professores são mulheres, através de muitas igrejas, onde a escola dominical é, em sua grande maioria, conduzida por mulheres. Nós vemos isso em vários outros locais, em vários outros ambientes da nossa vida. Novamente, não há nenhum problema com a comunicação feminina, ela tem o seu lugar e ela tem o seu momento, mas o que eu tenho visto e o que eu tenho testemunhado durante toda a minha vida é que homens que têm, na sua grande parte, sido expostos à comunicação feminina, eles tendem a ser mais femininos. Agora, isso não é um problema para mulheres, mas isso é sim um problema para homens. Você pode ver isso em muitos casos onde esses homens são expostos a, na sua grande parte, por comunicação feminina, influenciados por mulheres, quando eles têm que, de alguma forma, resolver algum conflito, algum atrito com outros homens, eles acabam desmoronando, eles não conseguem ter uma comunicação assertiva. Então, nós vemos muitos casos de homens, por exemplo, que chegam na página me falando, olha, eu tenho mais facilidade em falar com mulheres, eu não consigo falar com outros homens, eu tenho mais facilidade em me agrupar e me relacionar com mulheres do que com homens. E isso tem muito a ver com a comunicação a qual esse jovem, esse rapaz foi exposto durante a grande parte da sua vida. E você pode falar, mas Marcelo, eu conheço muitas mulheres que são duronas, que se comunicam de forma assertiva. Sim, existem várias mulheres assim, mas elas não são homens e não se comunicam como homens. É diferente. E você precisa passar isso para o seu filho, você precisa passar isso para os garotos que estão ali no seu círculo de convívio. Porque a partir do momento que você começar a ser um pouco mais duro, um pouco mais assertivo, um pouco mais rígido na sua comunicação, esse garoto ele vai desmoronar, ele não vai ter a resiliência para lidar com aquela situação. Você pode ver isso em outros rapazes, em outros homens que fogem de conflito, que não sabem lidar com isso, e quando você conversa com eles, você percebe que eles não tiveram essa figura masculina na vida deles, que os ensinaram a ter uma comunicação mais assertiva. O próximo ponto aqui é termos orgulho. É muito importante que você sinalize orgulho para o seu filho. Homens sempre buscarão validação de outros homens, principalmente de homens mais velhos. É muito importante que nós validamos as atitudes corretas que eles fazem, para que então eles sintam que ali, aquela atitude, aquela confirmação, aquela validação confere a eles o título de masculinidade, o título de homem, o direito de ser homem. O que nós temos visto, na verdade, na nossa sociedade é o contrário, não é mesmo? Nós vemos muitos homens tomando atitude de homem, tomando postura de homem, defendendo aqueles que são mais fracos, resgatando, socorrendo, e são criticados pela sociedade, criticados por escolas, pelos seus professores. Por exemplo, você já deve ter vivenciado, ou pelo menos visto isso, um rapaz dentro de uma escola que foi em defesa, que agiu em defesa
de uma pessoa que estava sendo ali atacada, ou verbalmente, ou fisicamente, por um outro rapaz, e ele entrou em um conflito com esse rapaz. Houve uma briga ali, houve uma disputa, e muitas vezes o que acontece? A escola acaba punindo os dois, quando na verdade não deveria ser assim. E aquele rapaz estava socorrendo aquela pessoa que estava indefesa, ou que estava sendo atacada. Na verdade, o que a escola deveria fazer é punir aquele que atacou e honrar, ter orgulho daquele que defendeu aquela pessoa que era mais fraca, mais vulnerável. A gente vê isso, infelizmente, acontecendo em toda a nossa sociedade, em todas as esferas da nossa sociedade. Homens sendo atacados, homens sendo criticados por tomar postura de homem, por defender a honra de alguém, por ir em socorro, prestar socorro àqueles que são mais vulneráveis e mais indefesos. Garotos que muitas vezes estão treinando para ser mais fortes, mais competitivos. O que nós vemos, na verdade, é uma banalização disso por parte da sociedade, dizendo que não, homens não precisam ser mais fortes, ou mais rígidos, ou mais competitivos. Isso é mentira. Homens devem ser, sim, competitivos, fortes, treinar para correr mais rápido, para ser mais forte, para pular mais alto. Então, nós devemos demonstrar orgulho disso, incentivá-los a fazer isso e a buscar isso de forma mais intensa. O próximo ponto aqui é o seguinte, forjados. Nós precisamos nos envolver com a nossa comunidade, com a nossa igreja. Nós precisamos dar esses exemplos para eles. Os homens, eles devem, primeiramente, ser responsáveis por eles mesmos, depois ser responsáveis por uma esposa, depois pelos seus filhos e também por outras pessoas, por uma comunidade. Nós devemos liderar, nós devemos estar à frente dessas coisas. Nós devemos colocar em ação aquilo que nós acreditamos que vai forjar um homem. Pode começar dentro da sua igreja local, isso pode começar através de um trabalho de voluntariado na sua comunidade. Esteja ali presente, esteja ensinando e treinando outros homens, jovens que não tiveram, não têm uma referência paterna, não têm qualquer tipo de referência masculina em suas vidas. Você pode ser a única pessoa, o único homem que esse jovem tem, a quem ele vai recorrer, a quem ele pode olhar e se inspirar. Esteja presente, por exemplo, como um professor de uma escola de Bíblia dominical na sua igreja, onde você pode ensiná-los. Esteja presente, por exemplo, em uma atividade no seu bairro. De repente você pode ter a ideia aí de ser o técnico de futebol, né, e você pode angariar aí alguns meninos da sua vizinhança e falar, olha, toda quinta-feira, todo sábado, a gente vai sair aqui no campinho do bairro, a gente vai jogar, e ali a gente bate uma bola e a gente conversa. E um grupo que você pode falar aí com o seu pastor, com o padre da sua igreja, com o líder da sua igreja, e falar, olha, eu quero juntar uns jovens, uns moleques mais novos aqui, e a gente vai se reunir toda quinta-feira, toda sexta-feira à noite, e a gente vai conversar sobre a Bíblia, a gente vai conversar sobre ser homem. Então, homem, participe, esteja presente, seja o exemplo. Portanto, forjado, essas são as dicas que eu quero deixar com vocês hoje aqui nesse vídeo. Lembre-se, não caia novamente nessa narrativa de que você deve ser um lobo solitário, que homens não devem ensinar outros homens a serem homens. Isso sempre foi feito. Essa é a forma como nós aprendemos a ser homens, a ter referências masculinas, a buscar a emulação através de outros homens. Isso é o que nos torna mais forte, isso é o que fortalece a nossa virilidade. Então, toda oportunidade que você tiver, ensine isso para o seu filho, ensine isso para os garotos, jovens que estão à sua volta. Seja ativo, esteja presente, se envolva, para que então você possa construir um caráter forte, princípios corretos, os valores corretos, forjá-los dentro desses meninos, dentro desses garotos, para que então a gente consiga construir uma sociedade mais forte, que existe esse ataque contra o homem, o mundo é hostil contra o homem, porque a sociedade, essa sociedade esquizofrênica que a gente tem visto hoje em dia, entende que o homem, em sua essência, o homem, conforme ele foi feito e criado pelo próprio Deus, é uma ameaça a essas ideologias e essas doutrinas. Então, se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir para você curtir e também de se inscrever no canal para fortalecer esse canal, para levar essa mensagem adiante e chegar no máximo de homens possíveis. É isso aí, forjados. Muito obrigado novamente por estarem aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Avante, forjados!